e nós vamos discorrer sobre esse tema. Em 2025, confie no Senhor. Vamos lá? Todos juntos? Em 2025, confie no Senhor. De novo, em 2025, confie no Senhor. Pai amado, nós estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque entendemos, enquanto igreja, filhos do Senhor, que o melhor lugar para nós estarmos é na casa do Senhor. Pai amado, fala conosco agora, fala através da palavra. Tu que nos conhece, que conhece o nosso assentar, o nosso levantar, que conhece o que está no nosso coração, que está na nossa mente, que conhece a nossa preocupação, que conhece os nossos anseios e que conhece a adoração dos nossos lábios. Em nome de Jesus, toca agora em cada vida, toca agora em cada coração, toca agora em cada filho seu, cada servo, serva teu, sejam todos abençoados para a glória de Deus Pai com esta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, amém, igreja? Amém. Amados, eu preparei esse sermão e sempre preparo com maior preocupação e carinho, porque eu penso que é uma palavra que vai talvez nortear a sua vida e a minha vida no ano que se inicia daqui a 1 hora e alguma coisa. Então eu acredito, meus irmãos, que é o que vai nortear a mim e a você. A nossa confiança em Deus, ela deve estar sendo pauta para o nosso coração, para a sua vida, para a minha vida, a confiança no Senhor. Quando eu estava aqui pensando, e os irmãos louvando, eu imaginando, pensando na igreja, os que estão trabalhando, que estão sentados, que estão ouvindo, você sabe quando está aquele sentimento assim, de falar assim, eu tenho uma preocupação de trazer um sermão, hoje os bacana falam assim, né, você deve pregar um sermão expositivo, você tem que expor a palavra de Deus. Meus irmãos, nós enquanto igreja não reformada, penso que um dia seremos, almejamos. Meus amados, nós nem sabemos como é que é esse negócio, o que é um sermão expositivo. Mas, meus irmãos, é o que está na ênfase aí, é o dos grandes pregadores do Brasil, pregam sermão expositivo. E eu tenho essa preocupação de expor as Escrituras, meus irmãos, e falar o que está nas Escrituras, literalmente. Os irmãos, se observarem isso, viu que em 2024 eu tomei essa decisão e venho de uns meses para cá olhando para isso, e eu louvo a Deus por isso. Mas quando eu estava ali, eu pensei assim, gente boa, que bom que se eu pudesse sentar com essa galera e conversar com eles, conversar enquanto amigo, conversar enquanto pastor, enquanto pai, enquanto marido, enquanto irmão. Mas pastor, eu vim aqui esperando sair daqui um foguete, eu vou sair ali na Kennedy voando. Não tem problema, você sai com essa prosa mesmo. Então você vai entender que eu vou discorrer o sermão, mas eu quero tentar, entenda isso, nós estamos numa mesa e nós estamos numa conversa. A única coisa é que tem um que fala e outro está escutando. Então eu quero muito à vontade com você, muito à vontade, com a liberdade que eu tenho com vocês. Mas eu quero te pedir uma gentileza. A maioria de nós, essa hora já está no 8º sono. Já dormiu, já acordou. Os mais de 50 já foi no banheiro umas 2 vezes e não sei mais o que. E aí, meus irmãos, nós já passou da hora, né, de estarmos dormindo. Eu durmo um pouquinho mais tarde, dou umas cochiladas e tal, mas essas horas aqui nós já estamos embarcando. Mas então, os irmãos, fiquem firmes aí, que vai dar tudo certo e vai ser bênção demais, em nome de Jesus. Amém, igreja? O texto que leremos é de Isaías capítulo 6. Eu vou falar dessa confiança em Deus. Eu vou ler do 1 ao 8. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é tremenda e ela é poderosa para as nossas vidas. Nós devemos confiar no Senhor. É
tempo de confiarmos no Senhor. É tempo de olhar para o Senhor. Eu sei, meus irmãos, vivemos dias difíceis. O Palma falou aqui na hora do ofertório. Eu não sei vocês, mas nós tivemos perdas familiares, perdas muito significativas, muito. Perdemos outras pessoas, soubemos de amigos que foram, outros que adoeceram, outros que estão doentes, acamados, enfermados, desanimados, entristecidos, frustrados. Vivemos num país, meus irmãos, de uma quase que total briga política, uma polarização que só a graça de Deus, o assunto parece que não cessa e fazem questão que não cessa, está pautado aí. Vivemos, meus irmãos, em um país onde são pautadas coisas que não edificam em nada a família, aliás, prejudica a família, aliás, ele traz danos à família, aliás, ele traz danos à igreja, ele traz danos à família de Deus. E nós, meus irmãos, estamos aqui olhando para o Senhor, estamos aqui olhando para o Eterno, sabendo que Ele é o que cuida de nós. Então, meus irmãos, houve dias que nós pensamos: eu não vou vencer, eu não vou chegar, eu não vou conquistar. Mas olhe para você agora e você vai ver que você chegou, que Deus te abençoou e que Ele estava com você e que Ele te sustentou, e louvado seja Deus por isso. Então, meus irmãos, os dias difíceis, eles acontecem, desculpe eu usar isso, eu vou falar sobre isso ali, depois eu te explico melhor. Eles parecem que até fazem parte da nossa vida, parece que ele até faz parte da nossa história, os dias difíceis. Você quer? Não, mas Deus permite para que você seja um crente top e um crente que não vai ficar meio molenga, mas você vai ficar firmão na presença de Deus, em nome de Jesus. Paulo, eu digo aqui sempre, o homem muito importante do Novo Testamento, que escreveu 12 cartas, se Hebreus for dele, 13. Ele foi para o final da vida, e o Timóteo vai contar isso para nós lá em 2 Timóteo, e ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira, completei a carreira. Então, meus amados, nós ainda não estamos no céu. Preste atenção nisso. Nós ainda não estamos no céu. Nós não estamos pisando em tapetes aveludados. Nós não estamos caminhando em ruas de ouro. Não estamos. Mas, por vezes, o que você passa, como o salmista fala, no vale de Baca, o vale de lágrimas, que é choro por dias, por semanas e por meses, às vezes. E aí, Zé, o que fazer? E aí, Zé, eu volto para trás? E aí, como povo de Deus, o que fazer nesse tempo? Como filho, como filha de Deus, o que fazer? O que nós vamos fazer? Eu penso que o texto de Isaías, ele vai nos ensinar alguma coisa. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler até o versículo 8, eu quero colocar ali, gente boa, o Isaías 6. Ele fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. O som das suas vozes, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Então esse é o relato do Isaías. Volta no 1, por gentileza, Luiz. Esse é o relato do Isaías, tão conhecido nosso, tão conhecido da igreja, pregado em verso e prosa, ensinado em verso e prosa. E é maravilhoso quando nós ouvimos isso e aprendemos a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, começa a história de um homem que estava pautando a sua vida na vida de homem, na vida de coisas terrenas. E ele olhava para o poder e ele sabia do poder e da importância do rei Uzias, está relatado lá nas crônicas. Então morreu o ano, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Parece, meus irmãos, que na nossa vida é preciso que essas coisas passem para que nós tiremos os nossos olhos da terra, do poder, do senhorio da terra, para que nós venhamos olhar para Deus. Ele fala assim: e eu vi o Senhor assentado em um alto e exaltado trono, assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Quem enche o templo? Irmãos, com certeza, me perdoe de eu dizer com tanta ênfase, você já disse assim um dia da sua jornada em relação à igreja: eu vou no culto porque eu vou fazer falta lá, eu vou na igreja porque eu vou fazer falta lá, eu vou lá porque se eu não for, não tem quem prega, não tem quem ora, não tem quem limpa, não tem quem faz isso. Cara, esquece isso. Quem enche o templo é o Senhor, e está ali escrito: as abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãos, isso para nós deveríamos olhar para esta palavra, meus irmãos, esconder, porque isso, meus irmãos, é muito poderoso. Nós às vezes achamos que nós somos o último biscoito do pão, do pacote, eu sou a última bala, eu sou o último dos moicanos, e essa igreja sem eu, o que vai acontecer, querido? A igreja é do Senhor, e as asas enchiam o templo. É a presença de Deus que enche o templo, e nós devemos buscar isso para a nossa vida. É a presença de Deus em nossa vida, é a presença de Deus no templo, é a presença de Deus no lugar da celebração para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus irmãos, é preciso olhar para cima em 2025 e saber: Deus reina. Aleluias! Então, meus amados, as crises, elas não vão apanhar Deus de surpresa. Não vão. Deixa eu te falar uma coisa. Existe, um negócio que o pessoal brinca muito com isso, Comendo ovo ou comendo picanha,
você precisa adorar a Deus. Você precisa engrandecer o nome do Senhor. Você precisa entender que é Ele que está conosco, que Ele reina. Meus irmãos, tem pessoas achando que a terra é que governa o céu. E não é, é o contrário. Saiba disso, crente. Quem governa a terra é o Senhor, e não a terra governa o céu. Não é, é o contrário. Tem pessoas, meus irmãos, hoje vivem nesse evangelho do determinismo, onde, meus irmãos, parece que o Deus que servimos, infelizmente, os coachings, os treinadores, eles aproveitam-se disso e pregam esse evangelho, e as pessoas amam isso, e elas gostam disso, e elas preferem isso do que um louvor raiz. Elas preferem que essas coisas aconteçam. Meus irmãos, nós precisamos entender que é Deus que cuida de nós, que é Deus que cuidou de nós, que é Deus que nos abençoou. É Ele que dirige a história da humanidade. Amém, igreja? Então, meus irmãos, os anjos, eles são usados para dizer isso: santo, santo, santo é o Senhor. Então, meus amados, nós olhamos, coloca o 2 ali, Luigi, por favor. Acima dele estavam os serafins. Serafins, quando fala de serafins, é anjo de fogo. Isso são serafins. Um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Os anjos de fogo estavam naquele ambiente que Isaías estava, e ele vai relatar para nós isso. Então, meus irmãos, os anjos, eles estão ali, naquele ambiente, meus irmãos, onde, preste atenção, Deus aqui ainda não havia falado. Deus não havia falado, não tinha dito, não tinha manifesto ainda, até agora. E olha o que está acontecendo. O 3, gente boa. E ele fala assim: e proclamavam uns aos outros. Olha que negócio interessante. Irmãos, ele não está falando, eu vou falar não sei o quê. Eu estou esperando que o fulano, eu estou esperando que o ciclano, eu estou esperando que não sei o quê. Uns aos outros. Então, os serafins, os anjos, falavam um para o outro. Ele não está olhando se o cara está adorando, ele não está olhando se tem isso, se tem aquilo outro, ele não está olhando nada disso. Ele está nos ensinando que um falava com o outro. O que eles diziam uns aos outros? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória, e louvado seja o nome do Senhor. E nós, meus irmãos, deveríamos na nossa jornada dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Eu digo a você o quanto nós trafegamos na nossa vida e nós não falamos isso, e nós não adoramos, e nós não bendizemos. Irmãos, deixa eu te falar, aqui são os anjos de fogo, eles estão ali, meus irmãos, e há um negócio acontecendo ali, tremendo, poderoso. Agora, meu amado, não adianta eu vir aqui, salvo engano, nos 365 dias, nós devemos ter 52 cultos dominicais. Não adianta eu vir aqui e eu louvar, aleluias, importante, eu estou dizendo que é importante, é bênção, mas eu saio daqui, e quando eu saio, os meus atos não professam o que eu prego e o que eu ensino, o que eu prego, o que eu ouço e o que eu vivo. A minha vida é outra vida.
para ficar bonito, é uma vida dúbia. Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa. Aqui é top, o cara parece só falta voar, tem essas asas tudo. É um anjão, maravilha. Mas lá fora, a hora que sai lá fora, esquece tudo. Parece outra pessoa, parece outra família, parece que não é mais aquilo. Então, meus irmãos, nossos atos, eles devem corresponder àquilo que nós professamos. Eles devem corresponder em todo o tempo da nossa vida. Então, meus amados, o objetivo da nossa vida, o objetivo desta igreja, o objetivo da sua casa, da sua família, é de proclamar esse Deus maravilhoso. É professar, é glorificar, é adorar, é bendizer a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Então vamos ler esse versículo juntos. Só a parte do santo, santo, santo. Só isso. Todos juntos? Santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Querido, quando você estiver passando por suas dificuldades, é bom que você se levante, seja lá onde você estiver, seja que momento, seja em que estação da sua vida você esteja, você possa levantar e dizer: santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu não vou entrar aqui, meus irmãos, os pensadores, cada um vai para uma linha. Um fala que é uma oração mosaica, outros vão dizer que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo já dizendo sobre eles que é isso: santo, santo, santo. Mas eu não vou para esse lado, mas eu sei que eu tenho oportunidade enquanto vivo de dizer: santo, santo, santo é o Senhor, louvado seja o nome dEle. Amém, igreja? O 4, gente boa. Meus amados, em 2025 é necessário que você e eu venhamos também olhar para dentro, olhar para nós. Hoje é um dia bom de você fazer isso. Você já ouviu falar que chega agora nas televisões? Eu não estou vendo mais televisão quase. As televisões, como é que fala assim? Normais, eu não sei como é que fala. Aberta. Muito pouco. Não tem mais paciência com futebol, com jornalismo, com nada. Perdi a paciência. Então, meus irmãos, mas sempre no final do ano tem lá. Eu gostava de ver isso no passado. Esse dia eu tentei ver um aí e não gostei. Falei: esse trem também não está valendo nada. Retrospectiva ruim. Falei: não vou ver isso mais não. É uma retrospectiva. É você olhar para você, para dentro, e você fazer uma autoavaliação sua. Faz uma autoavaliação e pergunta assim: como é que eu estou, no meu status? Como está meu status com Deus? Como está o meu status com a minha família? Com a minha família? Como está com a minha esposa, com o meu marido? Como está o meu status na sociedade? Como está o meu status nos meus negócios, na empresa, onde eu trabalho, onde eu transito enquanto funcionário ou não? Então, meus amados, é preciso nós olharmos para dentro e vermos a misericórdia de Deus. Ao som das vozes, entenda que Deus, meus irmãos, você entende, Ele não tinha falado ainda. Os batentes tremeram. Olha a glória de Deus. O templo ficou cheio de fumaça. Então tem a música do Davi Sasser. Um fala Sacker, fala Sasser. Ele fala assim que a fumaça o escondia. A música fala isso, né?
Meus irmãos, a fumaça, é interessante que quando ela enche o templo, as diferenças elas acabam. Você não sabe se o cara está de Quixute ou de Nike. Você não sabe se ele está de, sei lá, eu esqueço as marcas, Leves, ou se ele está de Bamba. Bamba, tem gente que eu estou falando palavrão aqui, né? Não sabe nem o que é. Bamba. Tem gente que não sabe se é uma camiseta dessas do comércio popular ou se é uma camiseta de uma loja bacana ali do Polo Shopping. A fumaça, meus irmãos, ela extingue tudo isso e não há diferença. Por isso, meus irmãos, que nós temos que fazer essa reflexão e vez ou outra pedir: Deus, manifesta com a tua glória, porque eu estou aqui para olhar para essa patroa minha. Se ela é assim assada, eu fico dando nota para ela. Se ela é 2, se ela é 3, se ela é 0, se ela é 5, se ela é 10. Que a fumaça cubra tudo isso e eu não veja isso, mas eu quero ver a tua glória, eu quero ver o manifestar do teu poder, eu quero ver as tuas maravilhas, eu quero ver isso, olhar para dentro. Coloca o outro, por favor, gente boa, o 5. Então gritei, aí é que ele olha para dentro: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nós não sabemos o que está acontecendo. Se Isaías era um boca suja, falava palavrão, crente que fala palavrão tem que se converter, parar de falar palavrão, para com isso. Ele viu isso. Meus irmãos, a glória de Deus, ela faz isso. Eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. Ele tremeu, irmãos. Então o cara teve um encontro com a graça, com o poder de Deus, e ele estremeceu e ele fala: ai de mim. Irmãos, como que eu vou ser um crente em 2025 que não há novidade na minha vida, que as coisas não mudam, não transformam? Hoje, meus irmãos, vivemos um evangelho, infelizmente eu digo isso. Eu lembro no tempo que eu comecei a pregar na igreja, já faz alguns anos. Meus irmãos, eu ia para o altar do Senhor para pregar num culto para 3 pessoas, e eu chorava no altar de Deus, buscando a palavra, buscando a revelação da palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, a maioria dos crentes no Brasil, o seu devocional está baseado em podcast, está baseado no YouTube, está baseado nesse outro Instagram. Meus irmãos, está baseado nisso. A maioria, eu tenho ouvido outros pastores dizer isso, e não vamos mais à palavra, e não choramos mais sobre a palavra, e não debruçamos mais, porque é muito mais fácil eu pegar um celular e apertar aqui, dar um clique, e o negócio chega aqui para mim, e aleluias por isso que temos hoje, que é maravilhoso, são ferramentas abençoadíssimas. Irmãos, quem não gostaria de estar, por exemplo, não vou dizer de figurões aços, mas Ronaldo Lidório, Hernandes, Paulo Júnior, Antônio Júnior, o Juninho, um monte, quem não gostaria? Tudo bem, meus irmãos, não há problema. Agora, há um momento que sou eu e Deus, e eu tenho que ir para o altar dele e falar: Deus, fala comigo, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. E ele fala assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Ele olha para dentro. No capítulo 5 de Isaías, é onde nós vamos
que você vai ver você vai ouvir vários ais. Ai, 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 está no capítulo 5, é só você virar uma página que você vai ver. Ai e julgamentos, ai, ai, ai. Agora aqui, meus irmãos, o Isaías, esse ai é de dor, é de lamento, de angústia, tristeza, mas uma tristeza profunda, o que está no capítulo 5. Aí, meus irmãos, o Isaías não é um alienado espiritual, ele não é isso. O que é um alienado espiritual, irmãos? O chicote está estralando, pessoas enfermas, pessoas desanimadas, pessoas saindo da igreja, pessoas desconectadas da realidade da igreja, e eu, bem bom, isso é problema seu, isso não é problema meu. O Isaías não viu assim, ele não enxergou assim. Ele fala assim, então ele olhou para dentro e disse: eu estou no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Coloca o 6, por favor, gente boa. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Então, meus amados, Cristo, Ele quer nos libertar disso tudo que nos afasta do Senhor, que nos afasta do eterno. Cristo, Senhor, Ele quer nos libertar, e é isso que fala, porque o Isaías, é possível que a conexão dele era com o rei Uzias, ele ficou preocupado, estarrecido, perdeu o cara, morreu uma referência, caiu uma referência, saiu uma referência. Mas, meus irmãos, ele se levanta de novo na presença de Deus. A sua fé é uma fé robusta, restaurada, e é isso que nós devemos buscar para as nossas vidas. Coloca o 7, gente boa. E ele fala assim: com uma ele tocou minha boca e disse: veja isso, tocou os meus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. O 8. Então, vírgula, eu falei para vocês, Deus não havia falado ainda. Ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Vamos ler juntos? Bem bonitão? Você não vai sair na internet, mas sua voz sai. Vamos lá. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá? Envia-me. Em 2025, se coloque nas mãos de Deus, como Isaías fez. Em 2025, olhe para esse Deus. O fogo ardeu pelas coisas de Deus, começou a arder no coração do profeta. A brasa, meus irmãos, primeiro queimou seus lábios. Por isso nós dizemos aqui: santo, santo, santo. Queimou os lábios dele. Você viu que queimou? Agora não, eu vou ser um murmurador em 2025, vou ficar reclamando, chateando os outros e chateando a mim. Não, aproveite a oportunidade, chama a sua mulher quando o negócio lá estiver ruim e glorifica a Deus e diga: santo, santo, santo. Chama o marido: santo, santo, santo. Chama os filhos: santo, santo, santo. E exalte o nome do Senhor. Desliga, meus irmãos, o WhatsApp, desliga a televisão, desliga o Instagram, desliga e vai glorificar o nome do Senhor. 2025 seja um ano de virada na sua vida para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Ele se dispôs, meus irmãos.
O Senhor te chama e Ele me chama para colocar as mãos no arado. E a palavra fala que aquele que põe a mão no arado, ele não deve mais olhar para. Aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para. É um exemplo, quem conhece arado sabe. Se você olhar para trás, você vai capotar nesse arado, vai te levar para o buraco. Os seus bois, os seus jumentos, o que estiver arrastando esse arado, vai tudo para o buraco. Agora eu ponho a mão no arado, não, em 2024, que o Corinthians foi campeão, não foi campeão, que quem foi, quem não foi, que não sei mais o que. Irmãos, deixa de pautar a sua vida nessas coisas, pelo amor de Deus. Se o fulano tem like ou não tem like, se está usando roupa assim ou assado, não permita que o mundo ele influencie a sua vida, mas olhe para Deus, olhe para o Senhor e permita que Ele influencie a sua vida, e você sim terá um ano de sucesso, um ano de conquistas, um ano onde você vai viver o melhor ano da sua vida para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Agora olhamos para tudo isso, meus irmãos, me perdoe por fazer essas comparações. Ficamos preocupados com os outros, com a grama do outro, com a flor do outro, com o quintal do outro, com o carro do outro, com tudo do outro. Olhe para você e fala: Deus, me ajude. Se nós gostamos de cidade do interior, né? Quem é da roça sabe. Você vai lá, nós tivemos agora uma cidadezinha pequena. E irmão, e daí? Se você está descalço ou não, aí passa um lá e fala: você é bilionário. Mas ele não tem nada, moço. É por isso mesmo. E daí fica pautando a vida em coisas, meus irmãos, tão fúteis, tão passageiras, tão sem valor. Nós precisamos ser crentes. E essa palavra, meus irmãos, ela atravessa os séculos. E a palavra fala: quem enviarei? Meus amados, quando eu estava escrevendo hoje à tarde, eu me coloquei assim, né, que nós possamos nos enfileirar, não sei se está correto a concordância aqui, nos enfileirar em meio àqueles que digam para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, igreja? Se você esteja nessa fileira, eu não sei para onde Ele vai te enviar, mas que Ele possa te enviar. Se for para o seu vizinho de muro, se for para o seu vizinho de ônibus, se for para o seu vizinho de sei lá o que, de faculdade, é você dizer: eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto, e eu quero te servir, e te servir com integridade. Eu vou terminar. Eu disse que eu queria muito, meus irmãos, ter falado esse texto de Marcos, pregar esse sermão mesmo de Marcos capítulo 4, muito, que tem vários exemplos lá. Mas de um dos sermões que eu já preguei no meu tempo mesmo de iniciante, bem iniciante, quando fala da filha do Jairo. E aí, meus irmãos, o Senhor, Ele vai falar dela, vai falar da mulher do fluxo de sangue e vai falar de uma tempestade. Então, meus irmãos, nós pregamos o texto de Isaías e fala assim: e daí? Então eu vou encerrar e vou aplicar o sermão. Em 2025, as tempestades, elas podem chegar. Eu disse no começo, por vezes parece que elas até fazem parte do roteiro da nossa vida. Parece. Acho que esse negócio está na minha rota. Parece que faz parte da nossa história. Irmão, você já viu esses crentes que o negócio é luta e é fiel a Deus. Luta.
Agora, meus irmãos, é possível que durante a nossa trajetória cristã nós tenhamos que enfrentá-las, enfrentar os nossos fantasmas. Os psicólogos hoje falam muito isso, né? É enfrentar, os terapeutas, os fantasmas da alma. Talvez nós tenhamos que enfrentá-los. É desconfortável? É desconfortável. Mas para o crente são experiências que vai te levantar, que vai te abençoar e que vai te fazer mais do que vencedor. Amém, igreja? Então tenha essa certeza em 2025. Tenha essa certeza em seu coração. Se a tempestade chegar, Cristo prometeu aos discípulos lá no capítulo 4 de Marcos, ele falou assim: passemos para outra banda. Eu gosto dessa reflexão. Então se ele disse, vamos para outra banda, ele vai levar a outra banda. Ele não vai te deixar. Ele não vai pegar sua mão e vai soltar você e falar, afunda, Zé. Ele não vai falar isso. Ele vai te levar até o fim. Mas a onda se levantou, e levantou lá também. A tempestade chegou, estava Jesus e os discípulos. Jesus dormindo. Eles dão uma sacudida em Jesus. Jesus, o Senhor não vê, nós estamos perecendo, estamos afundando, o barco vai quebrar, vai detonar tudo aqui. O Senhor se levanta e fala: tempestade, acalma, aquieta-te. E meus irmãos, a palavra que nós devemos ter em nosso coração: se Ele prometeu nos levar a outra margem, Ele nos levará a outra margem. Ele não vai nos deixar no meio do mar. Amém, igreja? Então, meus irmãos, e ele fala para Jairo, não é no 4, no 5 de Marcos, ele fala para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Amém, igreja? Amém, igreja? Deixa eu te falar uma coisa. Conselhos para 2025, para nós todos. Leia um livro bom. Leia um livro. Pastor, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Pode me pedir, que eu te dou o livro. Pastor, indica um livro. Te indico. Irmão, leia a Bíblia. Aprenda a Bíblia. Participe dos cultos. Como é que fala? Da rotina da igreja, que é importante para você, é importante para mim. A Sandra trouxe um estudo esse ano para nós, falando que a igreja faz bem, é isso? Era isso, né? Que ir à igreja faz bem para a saúde espiritual e mental. Agora, pastor, eu consigo em um culto, glória a Deus, venha no culto, que você consiga vir e ofereça o melhor culto para Deus. Mas, Senhor, pastor, eu não consigo ir em todos. Foi bem. Eu não consigo ir em todos, mas o que você puder, participe. Vai na escola bíblica, aprenda a palavra. Irmãos, nós precisamos aprender a palavra. Quando, irmãos, você me ouve eu falar alguma coisa, que você fala assim: o que esse Zé está falando? É por isso, é porque nós não aprendemos. Mas eu também passo por isso. Você acha que é só você? Às vezes eu ouço e falo: cara, aonde você tirou esse troço aí da palavra? Porque eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu tenho que melhorar. Nós devemos ter esse feeling de entender: Deus, eu preciso melhorar. Cuide da sua saúde mental, espiritual e física. Irmãos, você não tem noção do que está estourando. Quem participa da reunião de oração sabe.
Nós oramos lá, às vezes tem 12 pedidos, mais ou menos, se eu exagerar, 5 é câncer. Verdade ou não? Estou falando alguma besteira? Preste atenção, 12 pedidos de oração, 12 nomes, 5 câncer. De tudo que a gente você pensar, cuide da sua saúde, gente boa. Coma menos açúcar, menos sal, menos farinha. Aí é duro, hein? Nós gostamos de tudo isso, irmãos. Eu também gosto. Mas diminua, equilibre. Vai para a academia. Eu não vou, porque eu não gosto de academia, mas eu caminho. Estou procurando caminhar, melhorar a minha condição física. Melhore, querido, em 2025. Saiba que o Senhor estará com você. Saiba que Ele vai te ajudar. Vai procurar um curso se você tem tempo. Aquele que precisa, vai aprender inglês. Aprenda uma segunda língua. Você não quer inglês? Aprenda mandarim, aprenda espanhol, mas aprenda. Aprenda alguma coisa. Porque é bênção para a sua vida. Porque é bênção para você ser um homem, uma mulher relevante no país que nós estamos. Pastor, esse país aqui não vai. Vai em nome de Jesus. Nós somos a igreja do Senhor e nós iremos proclamar que Jesus é Rei nesta nação, para a glória de Deus Pai, e que nós vamos vencer e triunfar em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Graças a Deus. Então eu quero orar por você. Baseado nessa palavra, ô Diego, vem aqui no violão. Por favor, eu quero orar por você, segundo essa palavra. Se coloque de pé. Só de pé, não é